O meu bom dia para você que está aqui com a gente mais uma vez no nosso desafio 21 dias para zerar a sua vida. Nesses últimos dias, nós temos tratado de temas muito fortes, mas fortes que têm mexido comigo, que têm mexido com você, tem sido bênção para a nossa vida. E hoje, sábado, não será diferente. Hoje acontece o sexto dia do nosso desafio. Ontem, na sexta-feira, eu falei sobre feridas. Quem acompanhou entendeu o quanto é importante, o quanto é fundamental você cuidar, você tratar das feridas que ainda estão abertas na sua vida. Lembra? Eu falei que as feridas, elas vão infeccionar e elas vão trazer sintomas dessa infecção. E muitas vezes coisas que nós estamos passando na vida, relacionamentos quebrados, vida que não consegue ir para frente, é consequência de infecções causadas por feridas na nossa alma e que nós não deixamos que Deus venha tratar. E vocês estão lembrados do que eu falei? Eu falei que Deus usa o vinho e o óleo para curar as nossas feridas. E eu falei, por exemplo, que o vinho, ele é o antisséptico. É aquele que é passado na ferida e ele faz uma limpeza. E o vinho simboliza o quê? Sangue de Jesus. Também falei que o Senhor usa o óleo ou o azeite para curar as feridas. E o azeite é o que tem a função anti-inflamatória. É ele que vem trazendo realmente a cura daquela ferida. E que quando nós colocamos as nossas feridas à disposição do Senhor, o Senhor vem com azeite, o Senhor vem com vinho, o Senhor vem com azeite, e Ele faz uma cura acontecer na nossa vida. E nós precisamos disso. Sem essa cura, será impossível você recomeçar qualquer coisa, qualquer área da sua vida. É urgente, é necessário que você tenha essas feridas curadas. Amém? Então, guarda isso. Agora, no sexto dia do nosso desafio, sobre o que nós vamos falar? Vou trazer para você algo que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora aí, eu quero que você marque esse texto. Se você não está com a Bíblia fácil, anote esse texto. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, no versículo de número 20. Do que esse texto trata? Eu disse para você que a Bíblia ela é feita de pessoas que recomeçaram sua história. O próprio Deus recomeçou várias vezes o próprio mundo. Então nós temos uma grande referência de recomeço, de zerar e começar de novo no próprio Deus. Imagina que, por exemplo, em Noé, Deus recomeça o mundo de novo. E isso é assunto para um outro dia. Mas hoje eu quero falar de um homem que você com certeza conhece. Com certeza já ouviu falar muito. Vou falar sobre o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado, um homem próspero, um homem vencedor, aquele que matou Golias, aquele que teve tantas vitórias na vida, né? O rei Davi. O que muita gente não sabe é que Davi precisou recomeçar a sua vida também. E isso acontece várias vezes. Vou te dar um exemplo. No momento que Davi, ele precisa sair de cuidar de ovelhas, como era a sua vida no início da sua juventude, até se tornar um rei, isso foi uma mudança completa. Ele precisou realmente zerar tudo e começar tudo de novo. Isso não é nada fácil. É uma mudança completa de vida. Essa mudança demorou anos para acontecer. Mas você vai encontrar outros momentos da vida dele que merecem uma atenção especial. E esse que eu quero hoje falar para vocês está no livro de 2 Samuel, como eu já falei, capítulo 12, no versículo 20. O texto fala de um momento em que Davi, deixa eu ficar de pé aqui, acho que vai ficar mais fácil conversar com você. Estou nesse lugar tão bonito hoje aqui e eu quero compartilhar aqui nesse lugar isso com você, tá? Davi, em um determinado momento da sua vida, ele cometeu um erro muito grave, um pecado muito grave. A Bíblia diz que ele teve um relacionamento com a esposa de um soldado dele, um homem chamado Urias.
E nesse relacionamento que Davi tem com a mulher de Urias, uma mulher chamada Batseba, ele engravida essa mulher. E para poder acobertar o seu erro, Davi envia o marido dela, Urias, para a guerra, mas para um lugar fácil dele morrer. O interesse de Davi era que Urias morresse o mais rápido possível. Para quê? Para que o seu pecado fosse encoberto. Então ele envia Urias, ele era rei, ele manda as ordens e o seu capitão, o seu comandante, coloca Urias no lugar fácil para ele morrer. E assim ele morre. O tempo passa e parece que está tudo certo para Davi. Parece que ele não vai ter nenhuma consequência daquilo que aconteceu, mas ele estava muito enganado. Porque o que é que vai acontecer? Deus manda um recado para Davi e diz para ele que a criança, ou seja, o seu filho, que ele teve com essa mulher, que era a mulher de Urias, que essa criança ia morrer. E agora? Quando Davi recebe esse recado de Deus, automaticamente a sua criança fica doente. A Bíblia diz que depois que a criança adoeceu, Davi ficou 7 dias deitado no chão, não comia, não tomava água, não tomava banho, não fazia mais nada. Ele simplesmente encerrou ali a sua vida em uma coisa, somente orar, deitado no chão durante 7 dias. Ele esperava que, de alguma forma, Deus se compadecesse dele, Deus tivesse pena dele e salvasse a criança. Mas Deus já tinha dado a sentença, o seu filho morreria. Depois de 7 dias a criança morre. Preste atenção como isso é sério. 7 dias e a criança morre. E agora, as pessoas que cuidavam ali do rei, né, os auxiliares, os conselheiros, os comandantes, eles ficam muito preocupados em saber como eles vão comunicar a morte do filho para o rei Davi. Como é que isso vai acontecer? A Bíblia diz que o Davi, ali deitado no chão, ele percebe que as pessoas estão cochichando e ele pensa assim: eu acho que o meu filho morreu. E ele pergunta para as pessoas: a criança morreu? E eles dizem: sim, morreu. Naquele momento, Davi está, meus irmãos, provavelmente nos piores momentos da sua vida. Até aquele momento, talvez um dos piores, de muita dor. Davi teria muitas dores ainda no futuro, ainda teria outros recomeços no futuro, mas até aqui, provavelmente foi o momento de maior dor de Davi. Porque a criança, o seu filho, morreu por culpa dele, por causa do pecado dele, responsabilidade dele. Mas a partir daquele momento, Davi nos dá uma lição sobre zerar e recomeçar. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Primeira coisa que Davi faz. O texto que eu pedi para você ler, capítulo de número 12, versículo de número 20, do livro de 2 Samuel, diz que Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando para o palácio, pediu que servissem pão e ele comeu. Olha essas atitudes para uma pessoa que acabou de perder o seu filho. Davi levanta, toma banho, se perfuma, muda de roupa, vai para o santuário e adora o Senhor e depois volta e pede para comer pão. Essas foram as atitudes de Davi logo após viver o pior momento da sua vida. O que eu quero que você entenda é que cada uma dessas atitudes de Davi é um ensinamento para nós no nosso recomeço, para zerar nossa vida. Primeira coisa, Davi levantou do chão. O que é levantar do chão? É sair da posição de queda. Sabe, gente, eu não sei no que você caiu. Se foi um pecado que você cometeu, se foi algo que fizeram contra você, se você está vivendo um momento muito difícil, que jogou você no chão, eu não sei. Eu sei de uma coisa, qualquer pessoa está sujeita a cair. Ninguém nesse mundo está imune a quedas, a sofrimento, a dor. Todos nós vivemos isso. Então, primeira coisa, se você cair, você tem que se levantar. Tem gente vivendo anos e anos caído, pensando que a vida acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Enquanto você continuar caído, sua vida não vai sair do lugar. Então talvez você está agora
assistindo esse vídeo, vivendo uma vida toda arrebentada, espiritualmente falando, emocionalmente falando, pensando que acabou sua vida, meu irmão, se levante. Está na hora de você se levantar. Pare de ter pena de você. Pare de achar que chegou a um ponto final da sua história. Acabe com isso. É fundamental que você saia desse chão. Enquanto você estiver no chão, vou dizer uma coisa muito séria para você. Deus não pode trabalhar na sua vida como Ele quer. Deus só pode falar com você. E nem sempre você vai ouvir, porque você está numa posição de queda. E enquanto eu estou caído, eu não consigo ouvir Deus. Então, primeira lição para essa manhã de sábado: levante desse chão, pelo amor de Deus. Levante-se agora. Agora que você entendeu sobre cair e a importância de você se levantar, o que é que você precisa? Segundo passo de Davi, qual foi? O texto diz que Davi, ele se lavou. Pensa comigo, uma pessoa que estava durante 7 dias deitado no chão, ele estava completamente sujo, suado. Naquele momento ele se levanta e ele vai se lavar. Sabe, o que é que isso representa para a nossa vida? Se lavar representa tirar tudo que está sujando você, tudo que está fazendo mal. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui. Falamos sobre a importância de tirar o entulho da nossa vida, tirar a sujeira da nossa vida. Davi fez isso. Talvez a sujeira esteja na sua mente. Talvez a sujeira esteja em atitudes que você está fazendo, está sujando você. Começa a tirar a sujeira. Enquanto você ficar sujo, carregando um monte de podridão na sua vida, você não vai conseguir prosseguir. E eu já falei, faça uma lista, tudo que você tem que tirar, todo entulho que está entupindo, prejudicando a sua vida. Agora Davi se levanta, Davi se lava e Davi se perfuma, é o que diz o texto. Mas quando diz perfumar, nós entendemos diferente do que aquele povo entendia. Perfumar era a unção que ele colocava sobre a cabeça e sobre o corpo. Era o óleo. Algumas traduções falam e se ungiu com o óleo, derramou o óleo. Vamos aprender o significado. O óleo representa o quê? Já falei isso ontem. Representa o Espírito Santo. Então, quando você se unge, quando você se perfuma com o Espírito Santo, você consegue recomeçar. Davi, ele se perfuma, ele já tomou banho, já saiu do chão, e agora ele coloca aquele óleo precioso que tem um significado tão forte, tão precioso para a nossa vida. E na sua vida, isso é fundamental. Então, olha para você e pensa, talvez esteja faltando uma unção do Espírito Santo. E isso você vai buscar orando, você vai buscar jejuando, isso você vai buscar indo para os cultos, clamando e louvando e adorando ao Senhor. Esse louvor, essa adoração vai trazer um perfume sobre a sua vida, que é o perfume do Espírito Santo de Deus. Forte isso, né? Agora, depois que ele se perfuma, o texto diz que ele troca de roupa. Agora, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu preciso trocar de roupa. Eu preciso trocar de roupa. Porque o significado de trocar de roupa é muito forte. Trocar de roupa na Bíblia significa trocar as atitudes, trocar as ações. Quando a palavra de Deus diz que nós conhecemos Jesus, ele nos dá vestes novas, vestes brancas. Vestes novas, vestes brancas, significa tirar essa roupa velha, que representa, sabe o quê? O velho homem. Trocar de roupa é se despir do velho homem, aquele que estava todo sujo ali no chão, e se vestir de um novo homem, que agora é feito pela imagem e semelhança de Jesus. Você entende como isso é sério? Não sei qual é o tamanho da sua dor, do seu problema ou do seu pecado, mas você com urgência precisa tirar este velho homem de você e se vestir do novo homem, que é a imagem e semelhança de Jesus. Agora, olha o próximo passo. A Bíblia diz que agora ele vai para a casa do Senhor, para o santuário, e ele adora o Senhor. Sabe qual é a lição? Não dá para você zerar sua vida e recomeçar se você não estiver no lugar certo.
tem que sair do chão e você tem que ir para o santuário. Presença de Deus, casa de Deus, igreja, congregar, louvar. Meu irmão, a igreja é o lugar dos recomeços da nossa vida. É o lugar onde Deus trata questões muito profundas da nossa vida e nos dá a força que nós precisamos. Então, por favor, se você não está mais congregando, urgente, é urgente, comece. Se você está, fique cada vez mais firme, porque essa é a base que vai dar estrutura para o seu recomeço, em nome de Jesus. Por último, o texto diz que Davi volta para a sua casa, para o seu palácio, e ele pede pão e come. 7 dias sem comer. E agora ele faz, depois de 7 dias, uma refeição. Você consegue entender como esse homem estava fraco, depois de 7 dias jejuando? Ou como ele estava debilitado depois desse tempo? Porque sem alimento nós enfraquecemos, sem o pão nós enfraquecemos, e o pão é o Senhor Jesus. O pão é a palavra poderosa de Deus, é o alimento que nós precisamos. Então, tira essa lição para a sua vida, que é muito simples, mas muito importante. Você precisa de alimento, você precisa da substância que a palavra e o poder de Deus vai te dar. Então, você está se alimentando de quê? De pensamentos negativos, de palavras negativas, de histórias de pessoas destruídas, ou do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Você entende como isso é sério para a sua vida? Se Jesus não alimentar você, o que mais vai? De onde você vai ter a força para recomeçar a sua vida? Eu quero que você tire essas lições hoje. Primeira coisa, lembra comigo, se levantar do chão. Segunda, tomar banho, se lavar. Terceira, a unção com o azeite, se perfumar. A quarta, trocar a roupa, tirar as atitudes antigas e colocar as atitudes novas. E depois vai para a casa do Senhor e adora. E depois, por último, você volta e você se alimenta. Agora que você já aprendeu esses passos tão importantes para a sua vida, né? Você precisa colocar em prática. Você precisa agir. Então, não encare esse desafio como somente acordar para assistir um vídeo, uma live ou fazer tarefas. Encare esse desafio como realmente algo que precisa marcar a sua vida para sempre. Porque, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Nós não estamos falando aqui de qualquer coisa, estamos falando da sua vida. E a sua vida tem muito valor. A sua vida é extremamente importante, inclusive para Jesus, que deu a vida por você, para que você tivesse vida e vida abundante. Então guarde essas lições. O conselho é que você reassista esse vídeo. E em nome de Jesus, amanhã, domingo, 6 da manhã, estaremos juntos aqui novamente. Deus te abençoe e fica firme no seu desafio de 21 dias para zerar a sua vida.